Na semana passada, a gente mostrou que 3 pessoas foram baleadas em Cruz das Armas. Eu não sei se você vai lembrar desse caso. Uma delas, que realmente era o alvo dos criminosos, sobreviveu àquele crime, aquele atentado. Só que na manhã de hoje, este homem que está aparecendo na sua tela, o David, 37 anos, que escapou daquela tentativa, hoje foi assassinado no bairro Colinas do Sul. David Martins, ao vivo, tem todas as informações sobre esse caso agora no Correio Verdade. Boa tarde, irmão. Pois é, esse cidadão aí, Paulo Neto, primeiro boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa. Esse cidadão aí, ele escapou da morte várias vezes, sofreu diversas tentativas de homicídio, conseguiu escapar. Só que na manhã de hoje ele não teve como correr, até porque ele está ainda se recuperando da tentativa de homicídio que aconteceu na semana passada. Ele foi atingido com tiros nas pernas. Nós temos um vídeo exclusivo do momento do ataque que acontece lá na Rua do Rio. Na verdade não é Rua do Rio, é uma rua que fica esquina com a Rua do Rio, lá em Cruz das Armas. Ele foi atingido com tiros nas pernas. Ele passou o fim de semana inteiro internado lá no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena. Só que como esses tiros foram em membros inferiores, então há um pacto entre os hospitais aqui da região que, se a região atingida for membros inferiores ou membros superiores, o procedimento cirúrgico deve ser lá no Complexo Hospitalar Governador Tarcísio Buriti, que todo mundo chama de Trauminha, lá em Mangabeira. Então, no começo da semana, ele foi transferido lá para essa unidade hospitalar. E durante a semana ele ficou o tempo todo questionando: eu estou com medo, esse hospital vai ser invadido, porque ele estava marcado para morrer. O Hospital Trauminha não tem segurança da Polícia Militar, diferente do Hospital de Trauma, que tem uma base da PM bem na entrada. Isso não existe lá no Hospital Trauminha. Lá ficam alguns policiais militares, mas ficam em um setor específico lá, que é o setor onde tem pacientes presos. É um setor que chama de custódia, que é uma espécie de cela. Lá sim ficam esses policiais. Mas o David, ele não estava na condição de preso, ele era um paciente comum e ficou preocupado. Por isso, durante a semana ele conversou com a família, conversou com os médicos lá do hospital e disse: eu quero ir embora, eu quero me recuperar em casa e quero vir para cá apenas quando for para fazer a cirurgia. E foi exatamente isso que aconteceu na noite de ontem. Ele foi liberado, foi para casa e acabou morto na manhã de hoje. Para que você possa entender e de forma detalhada, eu preparei uma reportagem que você acompanha a partir de agora. David da Silva Araújo foi assassinado uma semana depois de ter sofrido uma tentativa de homicídio. O homem de 37 anos foi morto a tiros dentro de uma pequena vila no início da manhã desta quinta-feira, no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa. Veio o veículo com 2 acusados, entraram na casa, pediram para a mãe dele se afastar, como também o pai, esse é o detalhe. E no local ele efetuou disparo contra ele sem nenhuma defesa. Ele realmente não teve nem como se defender, Foi muito rápido a ação. Na quinta-feira da semana passada, David e outras 2 pessoas foram baleadas no bairro Cruz das Armas, na capital. Na ocasião, Josué da Silva Oliveira, que é tio de David, foi levado para o hospital e já recebeu alta médica. Uma mulher identificada com o nome de Francisca Juliene Marques continua internada na UTI do Hospital de Trauma. E David havia sido levado para outra unidade de saúde, onde iria passar por cirurgia. David foi transferido para o Complexo Hospitalar Governador Tarcísio Buriti, também conhecido como Trauminha, essa semana. Só que durante esse período, ele informou à equipe médica e também para a família que não estava se sentindo seguro. Ele assinou um termo de responsabilidade, pedindo para ir embora. E o hospital liberou ele na noite de ontem. Para o delegado Paulo Josafá, os inimigos de David conseguiram localizar o homem através dos filhos. Os filhos dele, 2 crianças, estudam no colégio lá em escola em Cruz das Armas. E a família disse que possivelmente possa ser que eles tenham monitorado a ida e vinda, etc. E localizaram a casa dele aqui, onde ele estava escondido.
Na manhã de hoje, eles esperaram somente as crianças saírem para a escola. Segundo a polícia, David é uma pessoa conhecida. Ele é investigado em um crime que aconteceu no mês de janeiro na capital paraibana e já foi preso. Um fato que a família falou é que, tempos atrás, ele teria sido acusado por uma facção de ter praticado um homicídio que, segundo ela, não foi provado nada contra ele. Nós fizemos agora notificações para ver se encontra busca no local, alguma busca com relação a ele. Não encontramos nenhuma investigação relacionada a suposto homicídio. A esposa dele disse que ele já foi preso no ROGE por 157 e estava já em liberdade, tinha cumprido a pena. Na semana passada, logo após a tripla tentativa de homicídio, a irmã de David foi presa com 2 armas. De acordo com a investigação, são armas que podem estar ligadas a David. A família informou que há tempos criminosos tentam matar o rapaz. Em outro momento, ele disse que ele sofreu uma tentativa, mas não disse que circunstância essa tentativa ocorreu, se ele foi tiro leve, se ele foi atendido em hospital ou não. Mas deixa a ideia que ele era um homem marcado para morrer. Os responsáveis pela execução praticada nesta manhã fugiram e ainda não foram localizados. Muito bem, essa é a história do David, né, que escapou da morte várias vezes, mas hoje de manhã não conseguiu. Nesse caso aí da semana passada, bota aí mais uma vez no ar, produção, o vídeo que é exclusivo do Correio Verdade. Nesse caso aí, além dessas pessoas que foram baleadas, uma está no hospital e a outra já recebeu alta, como vocês viram na reportagem, a irmã do David foi presa no dia seguinte, na sexta-feira. E com ela, a polícia apreendeu 2 armas de fogo. Então, essas 2 armas fizeram com que ela fosse autuada em flagrante. Ela foi presa, foi encaminhada para a audiência de custódia e foi liberada porque ela é mãe de filho menor de 12 anos. Foi liberada com a utilização de tornozeleira eletrônica. Eu conversei agora há pouco com o delegado Braz Morrone, que foi o responsável por essa prisão. Ele disse que mesmo assim vai notificar no inquérito policial, que ele tem 10 dias para fechar, que o David também pode ser o autor dessas armas. Mas como ele foi assassinado, então certamente esse processo será arquivado e apenas a irmã vai responder por esse caso aí das armas, e a polícia continua investigando. Possivelmente é o mesmo grupo que praticou esse ataque aí que você está vendo na imagem da TV Correio na semana passada lá em Cruz das Armas. Provavelmente é o mesmo grupo que conseguiu localizar o David lá no Colina do Sul e terminou o serviço na manhã de hoje. Eu volto com você, Paulo Neto. Eu não tenho a menor dúvida, David Martins, que tenha sido o mesmo grupo. Olha, pedindo perdão à família, porque nesse momento quem sofre são eles, não é? Pelo que foi narrado, pelo que foi dito pela polícia, pelo que nós acabamos de acompanhar, David não era flor que se cheire. Mas não é por isso também que merecia morrer. Tá? Essa é a minha opinião. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Porém, nem todo mundo pensa assim como eu. Eu tenho essa exata noção. Nem todo mundo pensa assim. O passado dele, aquilo que ele fez lá atrás, com certeza fez com que essas pessoas tentassem matá-lo por diversas vezes. Foram incompetentes em 4, mas hoje pela manhã fizeram o serviço, realizaram o serviço. Sabe? Repito, pai, mãe, filhos, não tem nada a ver com isso. Ele deve responder, ou devia responder enquanto vivo estivesse, pelos possíveis crimes que pudesse ter cometido, de acordo com as nossas leis. A irmã dele deve cometer, ou melhor, deve ser punida ou não, pelos crimes que possa ter cometido, de acordo com as nossas leis. Não merece morrer. Não é porque poderia estar acoitando safadezas dele que merece morrer, não. Nós ainda temos leis frágeis, fracas, mas que precisam ser respeitadas. As minhas condolências à família, aos pais, aos filhos que choram pela morte, né, do pai nesse momento. Agora, infelizmente, a gente planta e colhe aquilo que a gente planta.